Genebra. Genebra? Boa tarde, eu sou Silvia Lorena, sou gerente de Relações do Trabalho da CNI. Estamos aqui com a doutora Cláudia Viana, advogada, professora e autora de obras jurídicas de direito do trabalho, direito previdenciário e acidentes de trabalho. Doutora Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco. Também está aqui conosco o doutor Cláudio Patros, médico do trabalho, especialista do SESI, Departamento Nacional, com larga experiência em segurança e saúde do trabalho. Muito obrigada, doutor Cláudio. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. O nosso objetivo aqui é um bate-papo dinâmico, interativo, para fazermos aí uma reflexão sobre o tema Covid-19 e doença ocupacional. Aliás, ressalto que esse bate-papo ele é uma realização da Confederação Nacional da Indústria em parceria com o SESI. Essa temática, né, Covid-2019 versus aí doença ocupacional, ela ganhou força na medida provisória 927, que foi publicada aí no dia 22 de março. Essa medida provisória, ela trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento da crise, trazendo flexibilidade na utilização de alguns dos instrumentos trabalhistas, como teletrabalho, férias, suspensão de realização de exames periódicos e de alguns treinamentos previstos em normas regulamentadoras. E no seu artigo 29, expressamente dizia que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante aí comprovação do nexo causal. Foi apresentada a ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa medida provisória, salvo engano, aí foram 6 ações, e entre os dispositivos questionados estava aí o artigo 29, né? E aí, só fazendo aí um breve histórico para poder contextualizar, o ministro Marco Aurélio, relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, examinando os pedidos de liminar, indeferiu a liminar monocraticamente e confirmou, digamos assim, a validade de todos os dispositivos da medida provisória 927, que foram questionados, inclusive esse. Mas, como determina a lei, ele remeteu esse processo, essa sua decisão, para confirmação ou não do plenário, ou seja, para que o plenário, no seu colegiado, composto aí por todos os ministros do STF, analisasse o pedido de liminar, confirmando ou não a decisão do ministro relator Marco Aurélio. E assim foi feito. Esse processo foi encaminhado para o plenário no dia 29/4, examinando o pedido de liminar, decidiu, por maioria, suspender a eficácia desse dispositivo 29 da medida provisória. Ou seja, a liminar do ministro Marco Aurélio não foi confirmada. Mas já ressalto que o STF não analisou o pedido do mérito, ele só fez exame de liminar. O acórdão dessa liminar não foi publicado e o mérito, por sua vez, ainda não tem data prevista para ser apreciada. Pois bem, mas a partir aí desse julgamento iniciou-se essa discussão acerca do STF ter declarado que o Covid seria doença ocupacional. Houve várias notícias, artigos, informações, muitos deles, inclusive, conflitantes, né, gerando aí muita preocupação para as empresas, para os trabalhadores, para os profissionais de segurança e saúde do trabalho e para os aplicadores de direito, entre outros, né? Mas entendo aí que o STF não fez essa declaração. Ele apenas suspendeu a aplicação do artigo 29
de forma liminar, e isso não me parece, o fato de ter aí suspendido esse dispositivo, que significa aí a consequência direta de presunção de declaração de que a Covid seria uma doença do trabalho, né? Creio que o STF não fez essa declaração, o STF, né, na minha opinião, não decidiu isso. Aliás, eu entendo que a Covid não é uma doença ocupacional. Ela trata-se aí de uma pandemia decorrente de um novo vírus que pouco se sabe dele, onde nem mesmo aí os cientistas conseguem identificar e comprovar o momento exato da infecção do vírus. E eu já estou vendo aqui que a gente já tem bastante perguntas, então vamos aqui iniciar o nosso debate. Eu já começo perguntando ao Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, Covid é doença ocupacional? Qual é o entendimento do senhor? Os trabalhadores aí infectados por esse vírus, trabalhadores da indústria, trabalhadores de supermercado, trabalhadores de farmácia, de transporte, de construção, ou seja, os trabalhadores em geral aí que foram infectados por esse vírus, pode ter alguma correlação com doença do trabalho? E é possível, doutor Cláudio, detectar aí o momento dessa infecção? Esclarece esse ponto para a gente, por favor. Bom, obrigado aí pelo convite, Silvia, um abraço, Cláudia, os demais. Com certeza, Silvia, não se trata de doença do trabalho, até porque nós estamos tratando de uma pandemia, né? São envolvimento de todos os continentes, nós temos o vírus circulante, como você bem disse, é uma doença nova, uma doença que nós estamos há 5 meses só conhecendo a cada dia, e o que a gente precisa entender, que eu acho que é importante, é fazer uma analogia à questão da Covid, porque hoje tem se falado muito, todo mundo dá um pitaco, né, no tema, do ponto de vista médico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, enfim, isso aí interfere diretamente numa série de processos no mundo inteiro, dentre eles o trabalho. Reforçando o meu posicionamento, que como é uma pandemia, é uma questão que envolve diretrizes de saúde pública. Eu não consigo identificar essa origem. Eu gostaria de fazer uma correlação. Vamos esquecer a Covid e vamos pensar numa pandemia de gripe. Uma gripe que todo mundo conhece, todo mundo já teve em um determinado momento, tem vacina, tem um tratamento sintomático, enfim, e correlacionar isso com a doença Covid. A gripe, a gente consegue identificar aonde que a gente adquiriu aquela gripe? Se ela foi no trajeto para casa, se ela foi no contato com a família, ou alguém gripado num churrasco, ou num transporte coletivo. Então, é muito difícil, quase impossível, essa identificação da questão da origem da doença propriamente dita. Voltando para a Covid-19, a gente tem algumas condições, muito poucas, onde a exposição ao agente virótico, né, a carga viral do Covid-19 é muito intensa. Mas essas situações são a exceção e não a regra. São pequenas condições, por exemplo, profissionais de saúde que lidam, assim, no nível de detalhamento, que fazem procedimentos que têm algum tipo de geração de aerosóis, por exemplo, faz uma intubação orotraqueal, que é colocar um tubo na boca do paciente, faz procedimentos, por exemplo, como uma broncoscopia, que a gente passa uma câmera lá pelo pulmão da pessoa, identifica e avalia. Esses procedimentos
ou, por exemplo, um profissional de laboratório que manipula as amostras confirmadas e suspeitas da doença, esse profissional, ele tem uma exposição aumentada, ele tem um contato de alto risco. Então, nessas condições de exceção, eu posso ter essa caracterização, porém, isso não é presumido. Há necessidade de estabelecimento desse nexo, de confirmação e de análise desse nexo. Eu sou profissional de saúde, estou trabalhando em home office. Qual que é o meu risco? É o mesmo do colega médico que está lá num pronto-socorro fazendo intubação dentro do CTI? Com certeza que não. Talvez o meu risco hoje seja menor ou igual da população em geral. Então, eu não posso transferir simplesmente uma informação de que é doença profissional em função de uma condição que eu não avaliei a exposição. Então, de grosso modo, com essa exceção preservada, não se trata de doença profissional. Então, doutor Cláudio, na sua opinião, Covid não é doença ocupacional, poderiam ter aí algumas exceções que não são presumidas, né, e que exigiria aí uma alta carga viral, né, no seu contato. Seria isso? Isso mesmo, Silvia. A exposição ao risco, né? A gente, lá no SESI, inclusive, a gente trabalhou muito num guia para as empresas, né? De como que um guia SESI de preparação para a Covid-19 em empresas. E nesse guia, a gente tem lá uma tabela que a gente adaptou da OSHA americana, que fala muito, muito focada na preparação de ambientes de trabalho, e lá a gente classifica o risco de exposição. Então, assim, são situações muito limitadas dentro do volume de pessoas contaminadas no mundo inteiro, que tem efetivamente um vínculo com a atividade laboral. Mesmo assim, são situações que precisam ser analisadas. A grande maioria das pessoas, no ambiente, por exemplo, controlado, onde eu consigo avaliar a condição, se o indivíduo está mantendo o distanciamento social, ambientes de trabalho com baixo contato humano, por exemplo, esses trabalhadores, eles estão considerados como um risco de médio a baixo dentro desse monitoramento. Então, a lógica da questão da Covid está relacionado à exposição, ao risco que aquele trabalhador está inserido. Essa é a exceção. A regra é não ter doença, porque eu não consigo identificar a origem. Obrigada, doutor Cláudio. E doutora Cláudia, qual a sua opinião? Bom, eu acho que a melhor colocação do ponto de vista jurídico, falando como advogada e olhando a matéria aos olhos da legislação, via de regra, não é doença ocupacional. Raríssimas exceções. Então, você pensa em caixa de supermercado, em operador da indústria, em bancário, em advogado, em recepcionista, em loja, varejo. Para essa turma, não é, por falta de legislação. Eu não estou dizendo que não vai poder ser considerado acidente do trabalho, eu estou dizendo que não é doença ocupacional, é diferente. Vamos pelo ponto de vista legal, olhando pela lei que a gente tem de acidentes do trabalho. Eu acho que isso faz com que a gente tenha segurança jurídica, né, tanto na resposta quanto na conduta. O que a gente tinha de lei antes da medida provisória ser publicada, antes do Supremo vir analisar a medida provisória? A matéria de acidente do trabalho, ela consta toda na Lei 8.213, que, por sinal, é a lei de benefícios da Previdência. Você não vai achar conceito de acidente do trabalho em CLT, em nenhuma lei trabalhista. O conceito e o que é acidente do trabalho está ligado à matéria de seguro de acidentes do trabalho, que está dentro da 8.213.
E lá, todos os artigos, o 19, o 20, todos os parágrafos do artigo 20, eles deixam muito claro que precisa do nexo causal, que é isso que o Dr. Cláudio estava dizendo. Eu não posso nunca presumir uma doença. Eu sempre preciso investigar primeiro, depois presumo. A única exceção onde se permite presunção é naquela lista C do MTEP, que está em vigor desde 2007, que não cabe aplicação para o Covid de jeito nenhum, porque lá não precisa ter associação de CID com o CNAE e que lá não tem nenhum tipo de gripe. Então, não há. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que a nossa legislação exige a comprovação do nexo. E não é uma coisa que veio com a medida provisória, é uma coisa que sempre foi assim. A primeira legislação, para vocês terem uma ideia sobre acidente do trabalho no Brasil, data de 1919, e lá já se exigia o nexo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa criada agora, não é uma coisa inventada agora para proteger um em desfavor de outro. Sempre foi necessária a prova técnica do nexo de causalidade, que significa o quê? O trabalho tem que ter sido a causa do adoecimento. Ah, o trabalho colaborou um pouquinho. Não, o trabalho tem que ter sido a causa do adoecimento. Então, tem que haver essa identificação. E isso nós já tínhamos, sempre tivemos, desde 1919, e já tínhamos na Lei 8.213. Só que ainda olhando para a Lei 213, artigo 19 e artigo 20. O artigo 19, ele trata do conceito básico, onde ele vai dizer ali que o acidente tem que ser causado pelo trabalho, que precisa ter um afastamento das atividades, etc. E aonde a gente tem a doença ocupacional é no artigo 20, é lá. E lá você tem duas espécies. A primeira seria a doença profissional, que não cabe de jeito nenhum. Eu não consigo imaginar a hipótese de alguma profissão que, por si só, o próprio exercício da profissão te faz ficar com uma infecção de Covid. Doutora Cláudia, desculpa interrompê-la, mas eu acho que vale explicar aí para quem está nos ouvindo qual é o conceito da doença ocupacional para a doença profissional, para que todos possam entender bem essa diferenciação e ficar claro aí. Claro, perfeito. A doença profissional, que vem da palavra profissão, né, está no inciso 1 do artigo 20 da Lei 8.213. E lá diz assim, que doença profissional é aquela que a própria profissão causa. Você não precisa de um fator externo, você não precisa do meio ambiente. O próprio exercício da atividade profissional pode acarretar uma determinada enfermidade. Por isso que não dá para aplicar esse conceito de doença profissional para gripe, nenhum tipo de gripe, que dirá a infecção pelo Covid. Agora, no inciso 2, nós temos a doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que não é a profissão que causa, e sim o ambiente no qual você exerce essa profissão. Então, daria para eu colocar o Covid aí, na doença do trabalho. Ambas são chamadas de doença ocupacional, porque às vezes nem sempre é muito fácil você diferenciar uma da outra. Então, dada a dificuldade conceitual do que é na prática, né? No conceito falado é muito simples, mas na prática do médico ali no dia a dia, muitas vezes você não consegue identificar se foi o meio ambiente ou se foi a profissão. E para poder eliminar essa dificuldade, chamou-se por bem ali a doutrina de juntar as duas e chamar de doença ocupacional. Então, na hora que eu falo doença ocupacional, eu estou falando de dois tipos. A doença profissional, que não é de jeito nenhum. Não vejo possibilidade alguma de caber dentro de uma situação de Covid. E a doença do trabalho, que aí a gente precisa analisar o inciso 2 do artigo 20 da lei. Bom, doença do trabalho, a princípio, poderia ser, porque é aquela relacionada com o meio ambiente. Mas aí eu preciso continuar lendo o artigo, porque ele não termina no inciso 2. Ele diz assim, olha, a doença do trabalho é aquela, então, relacionada com o meio ambiente, desde que esteja relacionada lá no anexo 2 do decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social.
Na hora que você vai lá no anexo 2 do decreto 3.048, você vai encontrar duas tabelas, a lista A e a lista B. Aquilo não foi feito ao acaso, aquilo não é só uma associação matemática, aquilo vem, inclusive, de estudos feitos internacionalmente que associam atividades ou produtos químicos, agentes biológicos com enfermidades. Então, montaram uma tabela. Na hora que eu vou na parte do agente biológico, porque o COVID é um agente biológico, né, ele não é químico, físico, ele é um agente biológico. Na hora que você vai lá, você já encontra a restrição, porque o decreto 3.048, no anexo 2, todas as vezes que ele fala de agente biológico adoecendo como doença do trabalho, ele coloca só os profissionais que lidam diretamente com o vírus, diretamente com a bactéria, diretamente com o fungo. Então, ele fala só daqueles profissionais que estão na linha de frente do tratamento ou da pesquisa científica do agente, do fator etiológico, né? Nós chamamos o agente que causa o adoecimento, nós chamamos de fator etiológico. Então, a própria Lei 8.213, lendo associadamente ao decreto, que ela própria manda ler o decreto, ela já traz essa restrição. Então, ela já diz, olha, para agente biológico, só as pessoas que trabalham na linha de frente podem chamar isso de doença profissional. Não para aí. Aí você vai para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele não está ali de enfeite. A gente diz no direito que a lei não traz letra morta. Tudo que tem ali é porque é para ser lido, entendido, interpretado. Não tem nada ali inútil que pode ser descartado. Então, nós vamos ler. Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 20. E a lei é extremamente clara. Não são doença do trabalho. E aí ela lista, por exemplo, doença degenerativa, a doença inerente à faixa etária, e na letra D, chamamos de alínea, as letrinhas, mas na letra D, nós temos ali a doença endêmica. Aí você vai dizer, e já vi algumas matérias na internet dizendo assim, não, mas veja, a doença endêmica é diferente de uma pandemia. Não, se eu for pegar o dicionário e ver o que é uma endemia e o que é uma pandemia, com certeza absoluta. A endemia, depois o Dr. Cláudio pode explicar com mais propriedade do que eu, mas a endemia é uma doença localizada e habitual de uma determinada região. Ela não é um evento único, ela não vem uma vez e desaparece. Ela está sempre ali, recorrente. Toda hora ela aparece ou permanentemente ela está ali. É, por exemplo, a febre amarela na região da Amazônia. Tem febre amarela, sempre tem febre amarela. Não é uma coisa episódica, casual. É o caso da dengue em alguns municípios. Nós temos epidemia de dengue todo ano. Então, endemias de dengue todo ano. Quando isso sai daquele local e vai para uma margem territorial maior, então daí eu estou falando de uma epidemia. Ainda localizada num pequeno local, numa área territorial delimitada, aí eu tenho uma epidemia. Agora, quando eu tenho em escala mundial, eu tenho uma pandemia. Então, eu posso dizer que a endemia, ela é menor, a epidemia é um pouco maior e a pandemia é gigantescamente maior, quando você atinge todos os continentes. Quando eu traço esse conceito, bom, então tá bom, eu não posso, e aí quem for advogado, quem tiver feito faculdade de Direito, provavelmente teve aula, uma matéria chamada hermenêutica jurídica, que é a matéria que ensina a gente a ler a lei. E a única interpretação que a gente nunca deve usar para nada é a interpretação literal da lei, porque ela não é suficiente. Ela tem que ser sempre o início. Então, na hora que eu quero entender o que está escrito numa lei, claro que primeiro eu tenho que ler, né, de acordo com a morfologia das palavras, a sintaxe da frase. Eu vou ali e vou ler o português, onde está a vírgula, o que significa aquilo ali literalmente. É o meu ponto de partida, para daí eu entender o que o legislador quis dizer. Por que o legislador excluiu a doença
endêmica? Por que ele excluiu a doença de uma determinada faixa etária, as doenças de pessoas mais idosas? E a razão pela qual houve essa exclusão, que não é de hoje, essa exclusão vem lá de 1934, para vocês terem uma ideia, quando a doença endêmica foi excluída, foi em 1934, depois só foi repetindo a legislação. Ele excluiu justamente porque não é possível você colocar o trabalho como causa. Porque numa doença endêmica, ela está presente em toda aquela região. Por isso que não dá para você apontar o trabalho. Não, dessa vez foi o trabalho. Não dá. No caso da febre amarela, o mosquito sai dali, ele vai, ele voa em tudo que é lugar. Você não tem como dizer, mas foi aquele mosquito que estava no trabalho que me picou da febre amarela. Quando eu tenho uma situação de pandemia, eu tenho a doença numa escala infinitamente maior e numa abrangência territorial infinitamente maior. E você vai dizer, mas então por que o legislador não escreveu ali com as letrinhas, né, doença endêmica, epidêmica e pandêmica? Porque a lei não se esgota em si mesma. Ela não vai nunca tratar 100% das hipóteses que podem acontecer. Ela trata da realidade que ela conhece, que era a endemia. Nós nunca tivemos na história recente um caso de pandemia. Por isso que não está escrito lá. Mas não significa que você não pode, pela similaridade das condições da propagação da doença, da abrangência territorial, colocar ali naquela letra D, endemia, epidemia e pandemia. Por qualquer interpretação da hermenêutica jurídica que não seja unicamente a literal. Qualquer uma que você quiser. Eu, particularmente, gosto mais da teleológica, que é quando você vai descobrir o que significa aquela lei. Mas se você pegar uma interpretação sistemática, conjunto das normas, interpretação filosófica, qualquer das linhas, você vai chegar à conclusão de que a epidemia e a pandemia se encaixam ali no parágrafo 1º. Ótimo, isso significa o quê? Que não é doença do trabalho a doença pandêmica. E aí o legislador bota uma vírgula, exceto para quem está na linha de frente. Então, veja que por qualquer caminho que eu seguir na legislação, eu vou ter uma restrição desse conceito. Só é doença do trabalho, e, portanto, doença ocupacional, né, respondendo sua pergunta, aqueles trabalhadores que forem contaminados pelo Covid em razão da atividade profissional deles ser relacionada diretamente ao manuseio da doença. É muito diferente de eu falar, basta eu ter contato com pessoas para eu estar na linha de frente. Não, você tem que ter um contato próximo, um contato direto. A lei fala exposição direta, contato direto. Esse adjetivo direto, ele não é um enfeite, ele tem significado. Então, você tem que ter contato direto, significa um contato físico, encostar, tocar na secreção, tocar na gotícula. No caso do Covid, o agente que causa a infecção é um vírus, é um micro-organismo, que está presente e o contágio se dá através de secreção expelida pela pessoa contaminada. Então, eu estou falando de tosse, de espirro, de saliva, de catarro. É com isso que a pessoa tem que trabalhar de alguma forma. Ela tem que pôr a mão nisso, encostar nisso. Ou isso tem que espirrar nela, no rosto dela. Por exemplo, um médico, igual o Dr. Cláudio estava dizendo, que faz a intubação, que fica ali o tempo inteiro tratando do paciente contaminado. Estou falando, então, de médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que lidam no tratamento de pessoas contaminadas, não sob suspeita, contaminadas. Estou falando de pessoas que pesquisam o vírus, pessoas de laboratório, que fazem análises diagnósticas, pessoas que fazem autópsia em cadáver, pessoa que trabalha nas funerárias preparando o cadáver para enterro daquele que morreu de Covid. É gente que põe a mão em secreção. Para esses, é possível a doença do trabalho, né? Nesse conceito de doença do trabalho, doença ocupacional.
Belíssima explicação, doutora Cláudia. Acho que ficou muito claro aí que a COVID não pode ser considerada uma doença ocupacional, com a raríssima aí exceção de haver o contato direto. E aí eu gostaria de perguntar e pedir para o Cláudio explicar para a gente aí o que seria, então, se ele concorda aí com essa exceção, porque eu acho que com a regra os dois estão convergentes, né, de que COVID não é uma doença ocupacional. A doutora Cláudia levantou aí uma exceção para quem eventualmente tenha um contato direto. E aí eu gostaria, Cláudio, que você explicasse para a gente como é que quem poderia ter esse contato direto, e uma pergunta, e aproveitasse e respondesse aqui para a gente. Tem uma pergunta que está se repetindo muito, cada um dentro aí da sua especificidade, mas se os trabalhadores de atividades essenciais, ou seja, que não puderam aí parar durante esse período de pandemia, ele seria aí considerado aí dentro dessa exceção, por exemplo, os trabalhadores de supermercado, de farmácia, se porventura motorista de ônibus, se eles estariam aí dentro dessa exceção ou não. Quais seriam aí os profissionais abrangidos aí, na opinião de vocês, dentro dessa exceção à regra geral? Bom, Silvia, eu concordo com a doutora Cláudia. O posicionamento dela assim, foi muito claro. A questão da endemia, né, é este o termo que está lá na exceção dentro da lei atual, né, da lei vigente. E aí, só para corroborar com isso que ela comentou, ontem, não sei se vocês viram, a OMS fez um comentário na reunião deles semanal sobre a Covid. Eles fizeram um comentário que a tendência é que a Covid-19 vire uma doença endêmica. Ou seja, ela vai sair de uma pandemia no momento que a gente conseguir tratamento, conseguir vacina, né, igual a gripe atual, né, a influenza, e ela vai ser endêmica, ela não vai acabar, né? Então a gente vai lidar com mais essa doença durante a nossa vida. Então, assim, a posição que a doutora colocou, enquadrando lá na linha D, ela é importante porque a questão da endemia, ou pandemia, ou epidemia, depende do tamanho e do local onde ela está inserida, né? A endemia ela não está relacionada a uma questão quantitativa, né? Ela está relacionada muito mais com a frequência, né? Num determinado local, numa determinada região. E respondendo, né, já a segunda pergunta, na questão relacionadas aí à atividade essencial, o fato de ser atividade essencial, Silvia, não quer dizer nada. A questão que a gente tem que levar em consideração é a classificação do risco da exposição. Por exemplo, alguns exemplos que a gente costuma dar, por exemplo, pessoas que trabalham numa atividade de escritório, onde eu tenho um ambiente controlado, que eu tomei medidas de controle com distanciamento social maior ou igual a 2 metros, né? Avaliar o indivíduo na entrada, avaliar o indivíduo e acompanhar o dia a dia dele com medidas preventivas. Esse indivíduo, dentro da classificação de risco, por exemplo, da OSHA, ela é considerada contato de risco baixo. Então, dependendo da medida de proteção e das medidas de controle que foram feitas no ambiente, seja ele no ambiente laboral, seja ele em nível de saúde pública, ele pode neutralizar ou diminuir muito essa exposição a uma condição tão baixa que eu não tenho um risco, vamos dizer, aumentado de adoecimento. Eu não posso colocar para o trabalho vamos dizer assim, o peso de ser o causador de alguma doença
se eu não avaliei efetivamente a exposição daquele trabalhador, né? Então, não é por estar em atividade essencial que, se as medidas de controle não forem adotadas, ele pode pegar o risco. Pessoa que está em ambiente, por exemplo, em teletrabalho, por exemplo, ou está indo para uma padaria, ele pode ter um contato ali e ter se as medidas de proteção, de controle não forem suficientes, ele pode adoecer ali. Então, acho que um item importante para a gente analisar é que não dá para caracterizar ou no ambiente industrial, ou no ambiente administrativo, enfim, a condição pelo simples fato de ter um risco aumentado. Não é assim que funciona. Para avaliar, eu preciso caracterizar a exposição. E aí você falou muito bem, essa é a exceção, e é uma exceção que o risco muito elevado está para pouquíssimas atividades que a gente já citou aqui, a doutora citou um detalhamento, são aqueles profissionais de saúde, na linha de frente mesmo, indivíduos que faz intubação orotraqueal, faz procedimentos, por exemplo, de indução de tosse, exames, por exemplo, broncoscópicos, esses são um risco muito elevado. Profissionais que trabalham diretamente, por exemplo, na preparação de cadáveres, sabidamente de Covid-19, esses profissionais têm um contato que a gente chama com uma carga viral alta. Esse indivíduo, sim, ele é um indivíduo de alto risco, e para esse eu tenho que avaliar a exposição, analisar essa documentação e aí sim estabelecer ou não o nexo. Mas para esse grupo, um grupo muito restrito. Ou seja, né, doutor Cláudio, que tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar aí, a partir da conclusão de vocês, responder. Teve gente que está perguntando aqui, se o trabalhador testar positivo Covid, mas ele está em home office, isso é caracterizado doença do trabalho? Não, né, a gente já disse aqui que Covid não é doença ocupacional. Também estão perguntando aí essa questão das atividades essenciais, o motorista de ônibus, teve bastante perguntas aqui nesse sentido, o trabalhador da farmácia, de supermercado, ou seja, isso não seria, se esses trabalhadores forem infectados, isso não seria considerado doença ocupacional. Para ser considerado doença ocupacional, teria que ter a pessoa um contato direto, e aí seriam profissionais aí que teriam contato direto com a secreção, pelo que eu entendi, com o catarro, enfim, com o espirro, seriam profissionais ligados à saúde, e nem todos os profissionais ligados à saúde, né, mas aqueles profissionais ali com um contato mais direto. E aí eu devolvo nessa linha aí a pergunta para a doutora Cláudia, perguntando o seguinte, ainda que na exceção, né, você possa vir a comprovar aí, eventualmente, uma doença profissional, haveria necessidade de comprovação, mesmo na exceção de comprovação do nexo causal, ou esse nexo causal seria presumido nessa exceção aí do contato direto? Se a senhora puder explicitar aí o que efetivamente seria o contato direto e quais os profissionais, na opinião da senhora, estariam aí nessa exceção. Veja, para resumir, para quem chegou agora na live, e deixar bem claro, para que vocês não tenham dúvida nos termos do que a legislação coloca para nós. Se você entende, e há esse entendimento, precisamos respeitar essa corrente, que é só a doença endêmica que está ali, que eu precisaria ter uma interpretação literal da lei e não posso interpretar por nenhuma outra forma. Ótimo, se você entende assim, então é possível a doença do trabalho, de acordo com as tabelas do anexo 2 do decreto 3.048, e que só colocam a exposição a agente biológico para profissionais da área médica que trabalham no atendimento da doença.
médicos, laboratórios, enfermeiros, esse pessoal que trabalha em hospitais, em clínicas de atendimento, com pessoas comprovadamente infectadas. Veja, não é com objetos infectados, é com pessoas comprovadamente infectadas, que estão contagiadas pelo Covid. Se eu entender que não é só a doença endêmica, também a pandêmica entra ali, por qualquer outro meio de interpretação que não seja o literal, eu acabo chegando exatamente na mesma conclusão. Porque daí a lei diz, não são doença do trabalho, as doenças endêmicas, pandêmicas, exceto para aqueles que trabalham com exposição habitual, rotineira, não ocasional, direta à doença, ou seja, ao vírus, à secreção, porque é por ali que se contagia. Então, tanto se eu pegar o caminho A, quanto se eu pegar o caminho B, eu vou chegar nessa mesma conclusão, de que só os profissionais que trabalham na linha de frente. E esse entendimento se serve de consolo, vamos dizer assim, né, porque fica todo mundo meio inseguro, ele não é um entendimento só do Brasil, ele é um entendimento mundial, pois o Dr. Cláudio acabou de falar, e isso é verdade, que a própria OSHA, ela liberou um relatório dizendo, olha, altíssimo risco e alto risco, só médicos, enfermeiros, laboratoristas, só esse povo, o povo que trabalha com cadáver, o povo que faz uma autópsia, é essa linha, são esses profissionais. Aí você vai dizer, tá, mas e o recepcionista do hospital? E o motorista de ônibus? E o lixeiro que coleta o lixo tóxico do hospital? Ou o que mexe na rede de esgoto? Ou a faxineira do hospital? E o bancário? E o caixa? Porque daí eu vou jogar um monte. Aí, na hora que você vai nessas classificações internacionais, e inclusive nacionais, você pega e diz assim, olha, esse povo, eles fazem parte de um risco médio, não de um risco alto. Porque eles não estão expostos diretamente à secreção, a menos de 1,5 metro. Você não fica o tempo inteiro ali lidando, quanto mais secreção você pega, mais chance você tem de pegar o bacilo. Não é o vírus, não é isso. Eles fazem parte de um risco médio. Tá aí o pessoal que não tem contato, não está no hospital, que não tem contato com o povo doente. Eu, por exemplo, você, Silvia, tem que trabalhar, vai pegar o elevador, pega o carro, pega o ônibus, o motorista do ônibus, o bancário, caixa de banco. Nós fazemos parte do risco baixo. Parece que é alto, porque nós estamos falando de uma pandemia. Então, até o baixo fica meio assustador. Mas, pela medicina, pela epidemiologia, nós fazemos parte de um risco baixo, e que é um risco geral. É importante que as pessoas tenham noção disso. Existe o risco geral, que não está no ambiente de trabalho. E, num caso de pandemia, eu tenho risco geral se eu for no supermercado, no açougue, na farmácia, se eu vou pegar o elevador do meu prédio, se eu saio no meu condomínio e encosto a mão no portão, por exemplo, porque alguém contaminado pode ter pego no mesmo portão antes de mim, e eu vou lá e seguro no mesmo lugar que ele. Isso é o risco geral. Toda a coletividade está exposta. E esse risco geral, ele não é administrado pelo empregador, ele é administrado pelo governo. A única forma de você diminuir o risco geral é através de um afastamento social drástico, radical, que nós chamamos de lockdown, e que o Brasil não adotou, e que não depende da empresa falar, eu não posso chegar aqui e falar, olha, eu vou adotar o lockdown aqui para Curitiba, eu não posso fazer isso, porque não depende de uma gestão do empregador, depende da política local. Então, não tem como você transferir para a empresa uma responsabilidade por algo que não é ela que administra. Do ponto de vista moral, isso não seria decente. Do ponto de vista jurídico, é impossível, pois acabamos de dizer que legalmente, para você dizer que a coisa é a doença do trabalho, seja pelo viés da endemia ou não, irrelevante, você chega no mesmo caminho, só os profissionais que lidam diretamente com pessoas infectadas. Aí o povo deve estar pensando assim, puxa vida, Cláudia, mas que sacanagem. E a pessoa que for contaminada, sem ser um profissional da área da saúde, sem ser um profissional que lida diretamente,
mas ficar comprovado que ela foi contaminada no trabalho, ou em razão do trabalho. Bom, aí a gente pode encaixar no artigo 21, aí eu já estou no outro artigo, eu não estou falando de doença ocupacional, eu estou falando de situações que são equiparadas a acidente de trabalho, elas nem são acidente de trabalho propriamente ditas, mas são equiparadas, aonde você vai achar lá no artigo 21 da lei, no inciso 3º, uma previsão legal dizendo assim: é equiparado a acidente do trabalho aquele decorrente da contaminação acidental. Mas aí é importante a gente saber o que é contaminação acidental. Eu ir no supermercado, fazer compra de maçãs, por exemplo, e coloco a mão numa maçã, noutra maçã, e por azar, alguém, acho eu, antes de mim, foi contaminado, pegou na mesma maçã, e eu acho que eu peguei ali o Covid. Ou vamos para um ambiente de empresa. Estou aí trabalhando na CNI, aqui no meu escritório, em qualquer indústria, e eu pego ali um álcool gel, por exemplo, que alguém que estava contaminado encostou antes de mim. Ah, nossa, eu peguei dali. Não, isso não é contaminação acidental. A contaminação, isso faz parte do risco geral que todo mundo está exposto. A contaminação acidental, de que trata o inciso 3º do artigo 21, ela é muito específica. Tem que ser um evento, um incidente único, súbito, que dê para ser identificado com precisão, ou seja, foi aquilo ali a causa provável da minha infecção. Algo taxativo, que seja possível de ser apontado, e não, eu acho que dentre as maçãs ou dentre os objetos que eu encosto na empresa, podia ser que alguém... Não, o podia ser já não é a contaminação acidental. Tem que ser algo assim... Ou seja, ainda na exceção não tem presunção, né? Teria que ter prova aí efetiva, né? No inciso 3º, mais ainda não há possibilidade de aplicar a presunção. E no caso da contaminação acidental, seria que, eu vou dar exemplo para ficar um pouco mais claro, não é para acontecer, mas imagina uma situação onde um trabalhador, um recepcionista, vamos pegar assim, porque daí eu posso colocar na indústria, no comércio, no banco, serve para o exemplo do caixa do banco, a recepcionista do hospital, eu consigo abarcar um número maior de trabalhadores quando eu dou o exemplo de um recepcionista, por exemplo. Imagina uma pessoa que trabalha na recepção e ela tá com a máscara, tá tudo certinho ali, mas chega alguém, uma pessoa de fora nesse ambiente, e sem a proteção adequada, ou tira a máscara e espirra na cara dela, de forma que vem aquele espirro na sua cara. Se ficar comprovado que você pegou ali, depois você vai testar e vai ver que você está com Covid, que aquela pessoa também estava contaminada, porque daí você tem que provar que ela estava contaminada, que foi daquele espirro a causa provável. Então, daí talvez fosse possível você alegar, ou aí acredito que seja possível você colocar na contaminação acidental. Quer ver um exemplo número 2? Enfermeiros de empresa que aplicam ali, vamos supor que está fazendo vacina da gripe, ou que aplica qualquer tipo de vacina dentro da unidade empresarial, ou fora do laboratório, que seja. Ela se perfura, ela tem um acidente com um objeto pérfuro-cortante, o mesmo vale para a faxineira, que vai pegar aquele lixo, qualquer um que vai mexer com aquela agulha. E fica provado que aquele objeto estava contaminado, aquela agulha, e ela machucou com aquilo ali e pegou o Covid. Isso é uma contaminação acidental. Um terceiro exemplo. Imagina uma empresa onde, de repente, um trabalhador foi para trabalhar, ele era um Covid assintomático, ele não tinha nenhum sintoma, não estava tossindo, não estava espirrando, mas estava com Covid sem saber. E, de repente, com o passar dos dias, 2, 3, 4 pessoas daquele mesmo setor aparecem com o Covid. Aí você vai descobrir que aquele primeiro estava com o Covid também. Ora, eles compartilham o mesmo banheiro, os mesmos objetos, e foram 2, 3, 4 casos sequenciais ao primeiro. O primeiro que pegou o Covid não pegou na empresa, trouxe para a empresa. Agora, os colegas que dividem com ele
o mesmo ambiente? Pode ser. Por que o pode ser? Nos 3 casos. No caso do espirro, pode ser. No caso da pessoa que perfura o cortante ali com o objeto machucou, pode ser. E no caso de 3, 4 colegas que adoeceram, pode ser. Porque não pode presumir. Você sempre vai ter que provar que aquela foi a causa provável. No caso de Covid, não dá para provar 100%. Não tem jeito de você ter absoluta certeza, 100%, sem margem de erro, que foi aquele espirro. Não, porque pode ter sido o espirro de um vizinho, pode ter sido a maçã que ela foi buscar no supermercado. Agora, eu consigo, através do que o doutor Cláudio falou, através da análise dos EPIs que existem, das barreiras que foram colocadas, através da epidemiologia do próprio setor. Mais gente adoeceu naquele setor ou não adoeceu naquele setor? E um critério que eu acho, assim, extremamente essencial para você poder ir buscar o nexo de causalidade. Sempre vai ter que buscar o nexo de causalidade, em qualquer situação. É você examinar o início dos sintomas, é analisar o início dos sintomas com o evento que foi narrado, né, pelo trabalhador como causa provável nesses casos de contaminação acidental. Então, espirraram e ainda assim de difícil prova, né, doutora Cláudia? Eu acho que é bem difícil aí, nessa exceção, conseguir, porque a gente viu, né, nem mesmo aí, enfim, os cientistas conseguem comprovar aí o momento exato da infecção, então essa é uma matéria bastante complexa aí, né, enfim, bem difícil isso aí, ainda que seja na exceção. Mas estão perguntando aqui, eu acho que vale a pena o Cláudio explicar um pouquinho, enfim, sobre o acidente aí de trajeto aí, se o trabalhador pegou aí o Covid aí, testou positivo no transporte público, né, o que é difícil essa comprovação, mas enfim, estão perguntando aqui. E outra coisa, já seguindo aí, Cláudio, você podia dizer se seria o caso de emissão de CAT ou não? Ok, Silvio. Eu acho que é importante, né, assim, nessa linha que a doutora Cláudia comentou, é muito difícil você identificar o momento da contaminação. Então, assim, quando você falar, por exemplo, nesse primeiro exemplo do acidente de trajeto, né, da possibilidade de um acidente de trajeto, eu teria que caracterizar que o evento ocorreu durante o trajeto no transporte público. E aí, voltando àquela primeira analogia que eu fiz lá no início, esquece que é Covid, imagina que é gripe. Toda vez que a gente pergunta para as pessoas, você está meio gripado? Estou meio gripado. Esse final de semana eu fui num churrasco e, assim, eu acho que eu peguei e foi lá. Eu tinha um primo meu que estava um pouco gripado, eu também acho que peguei lá. Ele acha, mas ele não consegue ter certeza disso. Então, para caracterizar uma situação dessa, a gente tem que avaliar realmente a exposição. A doutora Cláudia falou muito bem lá, a questão a pessoa devidamente contaminada tossiu na cara da recepcionista, mas a gente também tem que lembrar que existem medidas de controle, né? A gente coloca medidas coletivas, medidas administrativas, medidas de proteção individual, aí no caso a máscara, o face shield, né? O recepcionista está lá. A gente vai hoje no supermercado, o que a gente vê? Normalmente um acrílico, né, colocado ali para separar a atendente lá que está fazendo o caixa do supermercado da pessoa que está comprando, do cliente. O que é aquilo? Aquilo é uma barreira de contenção. Aquilo ali é uma medida de proteção extremamente efetiva. Por quê? Se houver
esse caso que a doutora Cláudia comentou, alguém tossir, espirrar ou tocar aquela secreção, aqueles aerosóis, aqueles perdigotos, não vão em direção à atendente. E se por acaso essa medida falhar, ela ainda está com máscara, ela ainda está com protetor facial, enfim, eu tenho várias medidas de controle. Então, assim, para se falar em CAT, eu tenho que fazer toda essa avaliação, todo esse estabelecimento do nexo para caracterizar o adoecimento, a doença ocupacional. Não pode ser simplesmente a identificação. Esse exemplo, a doutora Cláudia falou lá, retomando a questão da OSHA, eu gosto muito do material que eles publicaram, né? O SESI republicou isso, né? A gente adaptou isso à realidade industrial. Esse material do SESI, assim como outros materiais que a gente elaborou, estão disponíveis, né, para quem quiser, gratuitamente, em várias línguas, inclusive, no portal da indústria, né? Então, se entrar na página da CNI, lá no portal, você vai encontrar esse material do SESI, que são dicas, orientações em relação a isso. E uma coisa que é importante, que mesmo nessas condições de risco, se as medidas de controle forem adequadas, eu consigo minimizar esse risco, de um risco muito alto para um risco ou alto, ou médio, ou até baixo, dependendo das condições. Nós tivemos, por exemplo, alguns países, vou dar um exemplo aqui, na Alemanha, o exemplo também da Coreia do Sul, que tiveram um número bem menor do que outros países, por exemplo, de contaminação de profissionais de saúde que tinham contato direto com outros, em função de outros países. Por quê? Esses países conseguiram gerenciar de uma maneira mais efetiva a pandemia, portanto, esses trabalhadores que estão na ponta lá, que têm um risco aumentado, tiveram acesso a todas as medidas de proteção, sejam elas de coletivas, sejam elas individuais, e aí eu consegui mitigar esse risco, em função dessas medidas de controle que foram colocadas. O Silvia, eu não estou te escutando. Seu microfone está desligado, Silvia. Isso. Então, Cláudio, vocês disseram aí, tanto o doutor Cláudio como a doutora Cláudia, disseram que Covid não é doença ocupacional. E aí a pergunta direta, se não é doença ocupacional, Cláudio, eu preciso emitir a CAT? Não, eu não emitiria CAT só nos casos de nexo confirmado, só naquelas condições de exceção. Como regra geral... Seriam, então, naquelas condições aí de contato direto, né? Seriam naqueles exemplos que vocês passaram. E uma Perfeito. Outra coisa... a mesma lógica, Silvia. Nós emitimos CAT hoje para gripe comum? Não emitimos. A gente pode ter pego no trabalho, pego fora do trabalho, o agente etiológico mudou, mas a lógica é a mesma, o conceito é o mesmo, né? Não é porque a Covid-19 não tem tratamento eficaz ainda e não tem vacina que ela deve ser tratada diferente de outras condições. Um exemplo, a gente lida, né, a vida inteira, né, principalmente pesquisadores, lidam com vírus da maior patogenicidade, né, da maior criticidade há séculos, vamos dizer assim. Hoje a gente tem laboratórios de biossegurança, né, laboratórios no mundo inteiro de virologia, que o cara está trabalhando lá, fazendo experiência, mexendo com o vírus A, com o vírus B, como rotina. Não quer dizer que esse indivíduo que está ali, ele vai adoecer. Por que não vai adoecer? Porque as medidas de controle
as medidas de biossegurança que são adotadas para esses laboratórios, por exemplo, são muito elevadas. Então, também não é dizer que simplesmente o fato de eu ter um contato aumentado, mas se as medidas de controle adotadas estão conseguindo proteger aquele indivíduo, não há porquê de falar em adoecimento. Uhum. Obrigada, Cláudio. Então, assim, vamos tentar tratar da regra geral, né, de que a doença, a COVID não é uma doença ocupacional. A senhora concorda, doutora Cláudia, que não emite o CAT, então, nesse caso? Entendo que sim, a não ser da regra geral? Isso, a não ser naqueles casos específicos de profissionais que lidam diretamente com a secreção em hospitais de atendimento, o Hospital Prevent Senior, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, por exemplo, laboratórios de patologia, e ainda assim, sem presumir. Aí a importância do médico da saúde ocupacional, responsável pelo setor, ou alguém determinado na empresa que faça toda a investigação, porque não cabe presunção. Ainda para esses profissionais, veja, não cabe presunção. Agora, para a indústria em geral, banco, supermercado, não é doença ocupacional. Então, só vai sobrar os casos de contaminação acidental, que são muito específicos, que precisa ter o agente definido e, ainda assim, investigado. De novo, não é possível presumir. E claro que quanto mais a empresa tiver como provar que ela forneceu a máscara, orientou como é que usa a máscara, orientou, ensinou o trabalhador como é que lava a mão, parece coisa boba, mas na hora de levar para a justiça, nós, advogados, precisamos dessas provas. Então, não adianta eu chegar, por exemplo, para um juiz, ou até para o INSS, na hora de fazer a defesa do nexo, se o INSS aplicar o nexo, e falar assim, mas eu forneci a máscara. Tá, e cadê a prova? No direito tem que ser assim, falei, provo. Então, não adianta eu falar. E aí, aproveitando aí, né, eu acho que as empresas, elas têm adotado aí adequações no ambiente de trabalho, enfim, adotando as medidas administrativas, adotando as recomendações da OMS. Eu queria, Cláudio, que você dissesse aí para a gente se esses registros dessas recomendações, dessas medidas, dessas adequações do ambiente de trabalho, de isolamento, de distância, de uso de máscara, se isso deve estar registrado e aonde deve estar registrado. Isso tem que estar no PPRA, isso tem que estar no PCMSO, ou isso não é risco do ambiente de trabalho, porque se trata aí de um problema de saúde pública e tem que estar num registro específico. Qual a sua opinião? Olha, Silvia, a gente discutiu muito isso e a gente entende que as medidas de controle da Covid, eles extrapolam as medidas de saúde ocupacional. Como a gente mesmo está dizendo que não se trata de doença ocupacional, não faz sentido, no meu entendimento, que os controles, né, a documentação disso seja registrada nos documentos ocupacionais. Obviamente, a gente tem algumas exceções em relação a isso. Por exemplo, se eu tenho lá um ambiente de um consultório médico, que eu faço o atendimento dentro da empresa, faço uma triagem, essa documentação ela pode servir de apoio, mas o que nós do SESI estamos orientando as empresas é que elas criem uma estrutura, nesse material que eu citei, né, a gente tem isso bem detalhado lá, mas crie uma estrutura que a gente chama de um plano de contingenciamento. Ele envolve muito além das questões relacionadas à saúde ocupacional, segurança do trabalho, envolve também a estrutura de RH, a estrutura jurídica, o pessoal de contratos, né, porque às vezes vai precisar, por exemplo, aumentar o número de profissionais ou de pessoas lá para fazer uma limpeza específica, algo assim. Então, eu concordo com a doutora Cláudia que a gente deve documentar isso bem
Porque quando se houver algum tipo de questionamento no futuro, um questionamento jurídico, eu tenho material suficiente para dizer o seguinte: olha, na minha empresa eu fiz essa e essa medida de controle. E aí essa hierarquia está bem explicado lá nesse material, né? As medidas coletivas, administrativas e de EPI também, né? De equipamentos de proteção individual, para que eu consiga mostrar para aquela pessoa, ou na justiça mesmo, caso haja algum questionamento, que a empresa adotou todas as medidas e que, epidemiologicamente, ela tem um número menor. Olha, a minha região, aqui, o meu estado, o meu município, nessa mesma época, teve 300 casos aqui a cada 100 mil habitantes. Na minha empresa, foi 50 casos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, as medidas de controle que eu adotei não zeraram o risco, mas elas foram mais eficientes que se eu não tivesse feito nada, né? Então, esse material ele é fundamental para que as empresas tenham isso documentado. Não acho que deve estar dentro do PCMSO e do PPRA, até porque as estruturas, quando a gente fala de estrutura de SESMIT, né, empresas que têm médico, que têm engenheiro de segurança, é exceção, não é a regra. Normalmente são as grandes empresas que têm esses profissionais em seu quadro ou no seu apoio, as pequenas não têm isso no seu quadro, nessa sua estrutura. Então, é fundamental que a liderança, né, os empresários, as pessoas que estão à frente da empresa, assim como eles tomam medidas de cunho econômico, financeiro, e adaptam a realidade da empresa à questão da pandemia, que essas medidas também sejam adotadas. A gente viu, só lembrando, né, que a questão das atividades essenciais, a indústria não parou. Na sua grande maioria, né, a gente teve aí em alguns momentos, mas a grande parte está trabalhando, e está trabalhando de maneira segura. Por que está trabalhando de maneira segura? Porque adotou os itens que a Organização Mundial de Saúde, que o Ministério de Saúde nos solicitou, que seria manter a questão do distanciamento social, as orientações de prevenção individual, cada um, né, ter lá o álcool gel disponível para poder fazer a limpeza das mãos quando não é possível fazer lavar com água e sabão. Enfim, essas orientações que a gente já está cansado de saber e que são efetivas, e não são só para a Covid. Eu tenho relatos de grupos que eu participo, de médicos do trabalho, que um número muito grande de doenças infecto-parasitárias diminuíram também nas empresas. Por quê? Porque as pessoas começaram a lavar as mãos, as pessoas começaram a parar de tossir no outro, né? Regras de etiqueta também diminuem o número de afastamentos por diarreia, por outras doenças infecto-contagiosas, que é rotina no dia a dia, por exemplo, da medicina do trabalho. Então, assim, medida Obrigada, de prevenção. Cláudio. Eu acho que ficou claro, então, que é importante registrar essas adequações, essas melhorias, mas não deve ser registrado aí no PPRA e no PCMSO, salvo se isso fizer parte aí do cotidiano, da rotina, ou até isso aí das exceções que nós falamos, é isso, né? E isso aí, mesmo. Assim, nós já estamos aí com o nosso tempo aí esgotado, até já passamos um pouco dele, são muitas as perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, talvez a gente tenha aí que fazer uma outra live, mas a gente tem elas aqui anotadas e vamos procurar responder aí ao longo dos dias. E já partindo aí para a gente encerrar, eu gostaria, doutora Cláudia, de fazer duas perguntas, e depois eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio,
para a gente poder encerrar, mas uma que tem se repetido bastante aqui é que a Lei 13.982, que foi publicada agora em março, enfim, lá no seu artigo 5º, ele diz que os 15 primeiros dias de afastamento do empregado, eles podem ser deduzidos das contribuições futuras do INSS. E aí tem gente perguntando, se ele for afastado um só dia, 2 dias, eu posso realmente deduzir? E como é essa dedução? E aí depois, se a senhora pudesse fazer aí as considerações finais, dizendo aí quais seriam as cautelas, na opinião da senhora, que as empresas devem adotar nesse cenário aí de Covid, de pandemia, quais as recomendações, quais as dicas que você poderia passar aí para as empresas? Obrigada. Claro, vamos lá. Sobre essa questão da dedução do afastamento. Se você observar bem o texto da lei, lá diz assim, o afastamento de que trata a Lei 8.213. Então, na hora que a gente vai lá na legislação, não são quaisquer dias de atestado. 1 dia, 2 dias. A lei, ela se refere aos primeiros 15 dias do auxílio-doença. E para a pessoa ter direito a um auxílio-doença, ela precisa ficar afastada mais de 15 dias. Então, o período a que a legislação se refere é a primeira quinzena do benefício, que precisa de mais de 15 para eu poder receber. Então, pelo texto da lei, você só poderia deduzir quando o trabalhador ficar afastado mais de 15 e vai poder deduzir esses 15 dias da sua contribuição previdenciária patronal. Afastamentos de 1 dia, 2 dias, 3 dias, a legislação não contempla esse tipo de dedução, né? Eu acho arriscado você fazer. Agora, o que dá para ser feito é o ingresso de uma ação judicial para tentar colocar esses afastamentos menores nessa previsão legal. Aí é outra história, porque daí você vai deduzir, mas amparado por uma decisão judicial. Aí você tem segurança para fazer. Caso contrário, eu recomendo deduzir só quando for mesmo afastamentos maiores que 15 dias. Agora, com relação à conduta das empresas, acidente de trajeto não é de jeito nenhum. Impossível, porque é impossível estabelecer o nexo causal. É isso que vocês precisam ficar focados. Sempre precisou comprovar o nexo causal. E o fato do STF ter dito que o artigo 29 está com eficácia suspensa não tira essa exigência, porque na hora que a medida provisória caiu, voltou a valer a Lei 8.213, que exige prova do nexo causal em qualquer modalidade de acidente. Então, não há, a emissão da CAT, ela tem que ser em casos muito específicos, depois de uma ampla investigação e comprovado o nexo. Não acho também que deva fazer parte do programa de prevenção ambiental, porque não é um risco do seu ambiente de trabalho. Veja, o PPRA é um programa de prevenção do risco do seu ambiente de trabalho. Então, a não ser que o Covid faça parte da sua realidade atividade econômica ali, tipo o Prevent Senior, o Albert Einstein na linha de tratamento, o Covid não faz parte do seu ambiente, ele faz parte do ambiente geral de situação de pandemia. Então, você vai botar isso no PPRA por quê? Então, também acho que tem que ser num plano de contingência apartado, que nem o Dr. Cláudio sugeriu. Documenta tudo, porque nós, advogados, vamos precisar disso caso seja necessário. Então, eu vou precisar provar que você deu a máscara, eu vou precisar provar que você ensinou a usar essa máscara, por mais óbvio que seja o jeito de botar uma máscara. Eu vou precisar provar que tinha o distanciamento de mais de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, que seja. Eu vou precisar provar isso. E aí, como que você vai, que documento você vai me dar? Você tem foto, você tem ficha de entrega de máscara? O que você tem? Então, sempre tem que pensar isso. Como é que eu provo isso que eu estou fazendo? E deixa essa documentação separada, caso seja necessário. Pode ser que o INSS não siga a lei? Ora, é o que mais eu vejo aqui. Se ele seguisse a lei, eu não seria necessário no país, porque eu trabalho justamente com direito previdenciário no aspecto de benefício e tributo.
Tudo que a gente mais vê é o INSS não seguindo a lei. Então, sim, pode ser que o INSS não siga a lei. Pode ser que você encontre na sua empresa perito do INSS aplicando o MTEC, que não cabe de jeito nenhum para a Covid. Mas pode ser. E aí, o que a empresa tem que fazer? Olha, ela tem que monitorar o INSS. Ela tem que vigiar todos os dias se o INSS está atribuindo natureza acidentária ou não para as enfermidades. E se ele atribuir e a empresa discordar, e se for um caso de Covid, tem que discordar, a não ser que seja aquele médico de linha de frente que nós já falamos, ou uma situação muito excepcional, ela precisa se defender. Então, é preciso fazer a defesa administrativa desse nexo, porque se você não defender e deixar passar, dá a impressão para a justiça que você concorda com o nexo. Então, você não pode deixar passar sem defesa. Tem que apresentar defesa no INSS. E se surgir ação judicial, acho pouco provável, mas se surgir ação judicial dizendo que é da empresa a culpa de ter pego o Covid, claro que você vai ter que fazer uma defesa com aspecto previdenciário, e não só aspecto trabalhista. Então, você vai ter que buscar, inclusive com argumentos médicos sólidos, de onde vem essa doença, como é que transmite essa doença, esses relatórios internacionais da OIT, do Ministério da Organização Mundial de Saúde, da OSHA, falam o quê? Quem é o risco? Então, a sua defesa, ela não pode ser copiar-colar, né? Ela não pode ser aquela defesa pro forma para que isso não vire uma bola de neve. É por aí. Obrigada, Cláudia. E, doutor Cláudio, quais seriam aí as suas recomendações, as suas dicas para as empresas nesse momento? A gente sabe que esse é uma crise aí de saúde pública, enfim, que toda a sociedade deve contribuir, mas qual as recomendações, quais as dicas você passaria para os trabalhadores e para as empresas no enfrentamento aí dessa pandemia, desse momento? Olha, Silvia, a gente, no SESI, esse é um ponto que a gente discutiu muito, né? O SESI vem trabalhando aí com 3 grandes eixos de atuação nessa questão do enfrentamento à Covid, para ajudar as empresas industriais, né, a estarem preparadas para isso, para montar esse plano, né, esse plano de contingência, para auxiliá-los na tomada de decisão do que fazer, como fazer. Então, nesses eixos de atuação, a minha dica fica para que implemente isso, né? O primeiro eixo seria a questão da adequação mesmo do ambiente de trabalho. Rotinas de limpeza, desinfecção, orientação de sinalização, layout, no caso, por exemplo, de um ambiente administrativo, a estruturação das estações de trabalho, né, para uso coletivo, o que eu vou fazer nessa condição, enfim, isso tudo o SESI já tem esse material, já tem essa expertise, e assim, se as empresas precisarem, elas podem utilizar do SESI em seu estado para que faça isso. A segunda é a questão, o segundo eixo que a gente trabalhou é muito na parte de rotina, né? Como que eu faço as novas rotinas de trabalho em tempos de Covid, né? O uso de máscara, por exemplo, máscara de pano, a gente não está falando de um equipamento de proteção individual, a gente está falando de uma barreira mecânica, né? Que é a máscara de pano, que em grande parte no Brasil hoje está obrigatório, inclusive na rua, né, em espaços públicos, em outros locais. No ambiente de trabalho, isso também é importante, bem como a questão das orientações, da comunicação no sentido de higienização pessoal e no apoio também em casos de questões relacionadas à saúde mental, por exemplo, no trabalho. E, por último, é a questão do ciclo de cuidado. Isso é com o indivíduo, efetivamente. Então, o que eu posso fazer para que esse indivíduo, esse trabalhador, seja monitorado e eu acompanhe ele, e caso apareça o sintoma, o que ele vai fazer? Né? Então, tem medidas, por exemplo, de monitoramento de pessoas assintomáticas, como
termografia na porta das empresas, medição de temperatura com termômetro de testa, a questão do manejo operacional. Se o indivíduo teve um sintoma, o que ele faz? Né? Então, eu vou acompanhar isso, eu vou documentar isso, eu vou orientá-lo a buscar ou o auxílio, se tiver, por exemplo, um plano de saúde, ele vai buscar o auxílio no plano, se não tiver, aonde é que ele deve buscar apoio dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E dentro disso, né, no caso nosso do SESI, a gente montou também possibilidades, inclusive, de testar essas pessoas na indústria, né? Tanto o PCR, né, quanto os testes imunológicos, que a gente pode usar no momento adequado para avaliar se aquele indivíduo já passou da fase de transmissão, ou se ele já teve contato prévio e não há necessidade de fazer um isolamento social ampliado para ele. Enfim, eu consigo otimizar isso no dia a dia das empresas. Então, a minha sugestão para as empresas é que apliquem esses 3 eixos de atuação. Trabalhem no ambiente, revisam as suas rotinas e cuidem dos seus trabalhadores, que são a razão da empresa viver. Né? É basicamente isso. E contem com o SESI para apoiá-los nessas iniciativas. Bom, eu queria agradecer aos dois, eu acho que foi excelente, a gente ficou aí com um gostinho de quero mais, nem todas as perguntas nós conseguimos aí responder. Eu acho que o tema, ele é bastante complexo, né, a gente tem várias expressões técnicas, a legislação é extensa, mas eu acho que foi muito importante para a gente poder refletir sobre essa temática, abrir uma discussão aí qualificada. Então, mais uma vez, doutora Cláudia, muito obrigada pela sua participação, doutor Cláudio, muito obrigada pela participação, agradeço a todos aí que estavam nos assistindo, nos ouvindo. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível nos canais, nas redes aí da Confederação Nacional da Indústria. As perguntas também vão ficar aí, nós vamos aí ver, analisar aí a possibilidade de fazer uma outra para tentar aí abrir um novo espaço aí de debate, de reflexão, tentando aí superar essas dúvidas que, porventura, ainda não foram sanadas. Então, obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, eu que agradeço, Silvia. Um abraço. Obrigado, Silvia. Estamos à disposição. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada.